Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A santa de hoje é Santa Jacinta de Santa Maria, também conhecida como Santa Jacinta de Mariscote. Nascida Clarice de Mariscote em uma família aristocrática em 1585, ela recebeu, junto com os seus 4 irmãos, uma excelente educação. Seu pai era Marco Antônio de Mariscote e sua mãe, Otávia Orsini, condessa de Vignanello. Ainda jovem, seus pais quiseram que ela tivesse a mesma vida santa, religiosa de sua irmã Inocência, e assim ela foi enviada ao monastério de São Bernardino de Viterbo. Mas ela não se adaptou por ser muito apegada às coisas do mundo e voltou para o lar dos pais, tornando-se uma mulher muito bonita, culta e independente, mas ao mesmo tempo frívola, apegada demais às coisas mundanas. Após uma decepção amorosa, ela tornou-se intratável, arrogante, e talvez por isso mesmo os pais a reenviaram, quando ela tinha 20 anos, ao monastério de São Bernardino de Viterbo. Ela disse aos pais: "Aqui vocês me têm como monja, como quiseram, mas eu quero viver de acordo com a minha condição social." Assim, ainda que ela tivesse recebido, em 1605, o hábito da Ordem Terceira Franciscana, ela não vivia como tal. Ela mandou decorar a sua cela com o mais alto luxo, ouro, prata, sedas. Parecia o quarto de um palácio. Contrastava completamente com a rusticidade das celas de suas colegas religiosas. E assim ela viveu dos 20 aos 30 anos, negligenciando as rotinas do local e ainda muito apegada à matéria. Mesmo assim, ela conservava algumas qualidades importantíssimas, como o amor e a obediência à família, o profundo respeito aos mistérios de Deus e a observância da santa pureza e da castidade. Aos 30 anos, a vida dela começou a mudar. Ela recebeu a notícia que o seu pai foi assassinado e caiu doente, muito doente. Chamou então um confessor. Este confessor, Padre Antônio Bianchetti, quando entrou na sua cela toda luxuosa, se recusou a dar-lhe confissão, dizendo: "O paraíso não é feito para pessoas vãs e mundanas." Então, desesperada, ela perguntou ao padre: "Mas então não há salvação para mim?" E o confessor disse: se você pedir perdão, reparar o mau exemplo e se comprometer a mudar de vida." Foi o que ela fez no dia seguinte. Ela foi ao padre, comprometida a mudar de vida, confessou os seus pecados. E, em reparação aos escândalos causados, beijou os pés das religiosas, pedindo perdão pelos seus pecados. E as religiosas decidiram rezar por ela, para que ela crescesse cada vez mais neste caminho da graça. Nós notamos aqui, como lição, que nós não devemos nos desesperar caso a nossa conversão não seja repentina. Ela acontece sim de maneira paulatina, pois para que nós nos incorporemos na vida do amor divino, é preciso que a nossa ontologia esteja harmonizada com esta substância do amor. Isso pode não acontecer repentinamente, mas é uma luta, uma constância, que é exatamente aquilo que Deus quer de nós. A santidade está na constância dessa luta. E para isso nós contamos com a ajuda externa, como a oração das outras pessoas, ou, como no caso de Santa Jacinta, até mesmo a mística. Ela recebeu uma visão mística, uma visita de Santa Catarina de Siena, doutora da Igreja, durante o seu processo de conversão, que lhe instruiu a buscar a mortificação. E assim, aos poucos, ela foi doando aquele luxo do seu quarto, até que finalmente passou a viver numa cela com uma cama de palha e um travesseiro duro, usando um hábito surrado, a mortalha de uma antiga freira que havia falecido, como única vestimenta. Ela se humilhava, e quanto mais ela se humilhava, mais as virtudes dela transpareciam, a ponto das suas colegas quererem que ela fosse nomeada vice-superiora e mestra das noviças, cargo que ela inicialmente recusou, pois ela disse:
Se eu não sei controlar a minha vida, como eu posso controlar a vida das noviças? Mas era justamente por isso que tinha que ser ela. Ela só aceitou o cargo através da imposição por obediência. Ela recebeu vários dons de Deus à medida que ia se santificando, da profecia, dos êxtases, dos milagres, penetração de espíritos. E a sua fama como taumaturga, fazedora de milagres, foi se espalhando. Conta-se que alguns marinheiros, num barco, enfrentaram uma tempestade e iriam sossobrar. Então eles disseram: Irmã Jacinta, vinde em nosso socorro. Os marinheiros viram ela aparecer e acalmar as ondas, foram até o mosteiro para agradecer, mas Santa Jacinta se escondeu, pois ela temia que o agradecimento dos marinheiros, o louvor dos marinheiros, tirasse a sua humildade. Ela também era conhecida por converter pecadores com grande piedade. Ela, que era tão dura com seus próprios pecados, era piedosa com os pecadores. E talvez esta inequação seja a chave para a construção de uma civilização cristã. Santa Jacinta, ela que adotou como padroeiros pessoais santos que haviam ofendido a Deus e depois se convertido completamente, como Santo Agostinho e Santa Maria Egipsíaca, era então especialmente piedosa com os pecadores. Ela ouviu falar de um homem chamado Francisco Pacini. Ele era um mercenário, um soldado da fortuna, um homem inescrupuloso, desonesto, por vezes brutal, que havia se tornado tão avesso à graça que jurou nunca mais pisar numa igreja. A irmã Jacinta quis falar-lhe, mas ele se recusou. E quem o convenceu foi um bom amigo que usou profunda habilidade psicológica para convencê-lo, dizendo: Francisco Pacini, você que era um guerreiro temido agora está mudado. Um guerreiro tão temido não tem coragem de falar com uma mulher, ainda por cima uma freira. Isso mexeu com seus brios e ele aceitou falar com a irmã Jacinta. E só de estar na presença desta santa, a sua alma se abriu à graça do Espírito Santo e ele se converteu, abandonou a sua vida de crime e se tornou um irmão franciscano que, junto com a irmã Jacinta, ajudou a criar a Ordem de Sacone em 1636, uma ordem que provia meios materiais para o doente, assim como meios para garantir-lhe uma boa morte, um caminho para a salvação espiritual. Esta ordem também difundiu uma piedosa adoração, a adoração de 40 horas ao Santíssimo Sacramento. Santa Jacinta era uma profunda devota de Jesus Cristo Eucarístico. Para conseguir tamanha mortificação e desapego, ela meditava muito sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E vendo como o Filho de Deus, o Verbo encarnado, sofreu por nós, ela aceitava também sofrer por ele. Ela não vivia em clausura, poderia sair muitas vezes do mosteiro, e por isso ela saía tanto para ajudar os pobres, quanto para levar o evangelho aos ricos e nobres. Afinal, muitas vezes os ricos e nobres são os que mais precisam das palavras da salvação, devido à sua tendência de apego desordenado aos bens materiais. Um dos exemplos desse ministério aconteceu com a duquesa de Farnese e de Savela, uma nobre para a qual Santa Jacinta levou a palavra e a convenceu a fundar 2 mosteiros da Ordem das Clarissas para ajudar os pobres, os necessitados. E assim foi a vida de Santa Jacinta. Ela foi ao encontro de Deus em 1640 e o seu corpo permanece incorrupto até hoje. Por isso peço que oremos. Ó Deus, que fizestes da Virgem Santa Jacinta, abrasada no fogo do vosso amor, modelo de contínua mortificação, concedei-nos por sua intercessão a graça de chorar os nossos pecados e permanecer no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Jacinta de Santa Maria, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Amém.